Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje estou de dona de casa, né? Cortando uma cenoura para fazer uma sopinha, que deu aquela esfriada. E aí eu estava pensando, final de semana já é Dia das Mães, né? E Dia das Mães, ainda mais nessa época, né? Que é uma data super especial. Ninguém vai poder dar aquele abraço ou estar perto, né, da mãe, porque nós estamos confinados por causa da pandemia. E estava me lembrando da minha avó. Minha avó, ela foi uma super mãe para mim. Sim, eu tenho minha mãe, né? Mas a minha avó, ela foi muito especial para mim. Nós passamos por muitas coisas juntas e ela foi aquela pessoa que sempre estava do meu lado e sempre segurou a barra, né? Meu mundo estava caindo e ela estava lá para me segurar. E depois disso, né, eu conheci uma outra senhorinha que é a minha sogra, que Deus a tenha no lugar também, né, que elas estejam lá olhando por nós, que eu também considerei muito como minha mãe. E eu tenho a minha madrinha, que eu considero assim, né, muito que é minha mãe, muito mais, porque ela também cuidou muito de mim, né, desde criança. Mas eu vim aqui hoje para contar outro caos para vocês, que eu passei com a minha avó, né? Então vamos ao caos. Eu tinha uns 4 anos de idade, nós morávamos em 1984, né? Vou quarentar na quarentena, que legal, né? E nós morávamos em Suzano. Para eu dar introdução nessa história do morávamos em Suzano, eu tenho que contar uma historinha antes, que é o seguinte. Deixa eu só ver a panela, peraí. Vamos lá. E como eu disse, tenho que introduzir uma história antes. O que seria? Meu tio e minha mãe fizeram um acordo de comprar um terreno lá em Suzano. E eles deram entrada no terreno, tudo, né? Essa foi a história que me foi passada, não sei o certo, eu era uma criança. E aí chegou uma época que, assim, nós morávamos minha avó, minha mãe, minha tia e meu tio. Eles não tinham filhos ainda, né? E aí houve uma briga entre a minha mãe e a minha tia. O meu tio, na época, se fez de coitado. E nós, né, eles viraram pra nós, falaram: saiam daqui, vocês... saiam daqui, né? Nós vamos ficar com a casa e vocês vão sair daqui. E isso minha mãe virou pra ele e falou assim: não, mas né, todo mundo acalorado, vou ficar na casa. Enfim, acabamos saindo da casa, passamos a noite na casa de uma vizinha lá. E assim, é aquele negócio, né? O tal do mato para um lado, mato pro outro, mato pra frente, mato pra trás. E as casas eram assim, muito separadas, muito. Era um terreno muito grande e as casas eram assim, bem longe. Não era uma coisa tão perto assim, né? Aí nós fomos, né? Passamos a noite na casa dessa senhora, que foi muito gentil, né? Mas nós não podíamos ficar lá. Acabamos indo para um outro lugar
né? Infelizmente nós acabamos dormindo na rua algumas noites. E minha avó mendigou, a gente dormiu no banco da igreja, porque de dia, né? Igreja aberta, a gente dormiu lá dentro da igreja. Minha avó pegava, colocava as coisas, né? Minha mãe ia trabalhar, ela trabalhava numa barraca, né? E ela ganhava super pouco, assim, super pouco da época era, né? Dava pra suprir bem isso aqui. Não tinha como. E aí a minha tia virou e falou assim, olha, eu não sei como que ela lembra. Não, lembrei. A minha mãe entrou em contato com a minha tia, que é minha madrinha. E elas viraram e ela virou e falou assim, vem almoçar comigo, traz a Emanuele. E, né, essa que vos fala. E fomos almoçar com a minha tia. E a gente conversa daqui, a minha tia chorou muito porque eu tava muito magrinha, né? E a minha avó ficou lá na igreja até a gente voltar. E aí a minha tia falou assim, olha, tem uma senhora que vocês podem ficar na casa dela. Enfim, vai ser bom, né? Porque aí a mãe sai da rua, a Emanuele também não fica na rua e tal. E nós fomos pra casa dessa senhora que tinha um esposo. Agora são 2 relatos no só, vamos lá. Tinha um esposo e uma filha. Uma filha muito bonita. E nós ficamos lá, né? E passou uma semana, passou 2, isso e aquilo. E assim, a minha avó, ela sempre grudada em mim. Minha avó era meu, né? E aí, assim, sempre, o que eu via? Lá tinha um quintalzinho. E nesse quintalzinho tinha uma casinha. Então a moça entrava, logo o senhor entrava. Eles ficavam lá um tempo e não tinha nada pra fazer. Tinha umas ferramentas lá. Estavam construindo, né? Estavam construindo uma muralha ali dentro. Aí uma noite nós estávamos conversando com a senhora e essa senhora ela tinha um quartinho de costura. Pera só um pouquinho. Voltamos. Ela tinha um quartinho de costura e nós estávamos nesse quartinho. E aí eu saí, tipo assim, o quartinho era aqui e o quarto deles eram aqui. Então assim, era um quartinho dentro do lado do quarto deles. E aí senhor, ele virou e falou assim, ai, vem cá, nenê. Aí eu fui, né? O que aconteceu? Ele pegou, passou a tranquinha, tinha uma tranquinha na porta, né, da salinha de costura dessa senhora. E e tava minha mãe e minha avó lá dentro. E aí ele passou a tranquinha. E ele me colocou em cima da cama e falou, agora nós vamos brincar. Nós vamos brincar. Só que ele não queria brincar comigo, né? Ele queria brincar de outra coisa. E aí ele foi muito, né? Ele tirou uma coisa, né? E aí eu corri pro canto, porque a cama era encostada na parede. E eu corri, encostei na parede. E eu gritando, e a minha avó ela tinha 1,50 m, 1,52 m no máximo, que é a minha altura. Ela arrebentou a porta. Minha avó arrebentou a porta. Pensa numa bichinha brava. Era minha avó. E aí, né? Estava lá o fulano, né?
com a cenoura. E aí ele... eu não fiz nada, enfim. Aí a mulher falou que ele não ia fazer nada, que isso era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Enfim, a minha mãe ficou muito brava, a minha avó ficou muito brava, nós saímos de lá. E aí a minha tia... nós ficamos lá ainda, nós ficamos. Nós ficamos porque aí nós fomos almoçar com a minha tia novamente. E minha tia falou assim, olha, vocês podem voltar lá pro terreno, pra casa, porque a irmã, né, nossa irmã saiu de lá e ela foi morar com a sogra, né? Tá bom. Nós, então, saímos de lá. Vai ser uma coisa assim no meio disso. Naquele dia que a gente chegou do almoço lá com a minha tia, nós tínhamos levado nhoque e frango. Porque é o que nós tínhamos almoçado, então tinha sobrado e nós levamos. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu tava sentada no sofá. Ai, que ódio do cachorro. Estavam sentados no sofá assim. Não, nós não, eu estava sentada no sofá. E aí, com um pedaço da galinha, né, do frango lá, tinha um piquenês. Aquele inferno daquele cachorro, ele não alcançava no sofá, mas aquele dia parecia que tinha... O cachorro criou asas, né? Aí ele subiu no sofá, assim, pegou o frango e saiu, como se não tivesse amanhã, entendeu? Correndo com o frango na boca. E eu virei pra minha avó, o frango! Enfim, minha avó virou pra mim e falou assim, agora eu não vou arrancar o frango da boca do cachorro, né? Que nojo também, né? Por favor. Se controla. O nhoque a mulher lavou, tirou o molho do nhoque e fritou pra ela, marido e a filha. Então, né? Seres humanos maravilhosos, maravilhinhos, né? Aí nós pegamos e saímos de lá. Saímos de lá, voltamos pra Suzana. Chegamos lá, a casa não tinha luz, né? Porque fizeram o favor de não pagar, né? E nós ainda pedimos pro vizinho um pouco mais da frente, porque assim, o da frente era muito da frente, pra ele emprestar a luz pra nós, mas, né? Ele falou que não, porque os meus tios já estavam devendo pra ele tudo que eles, tipo assim, era chinelo, alimento. E ele falou assim, olha, eles deixaram muitas dívidas e eu não vou bancar, não vou emprestar o bico de luz pra vocês, não. Se quiser, se vira. Nossa, mas então posso pegar água no seu poço? Não, não pode também. Detalhe, depois o poço dele secou, né? Você não deve negar água pra ninguém. Nunca. Não negue água pra ninguém. O poço do homem secou. Aí nós achamos um poço lá e a gente tirava água do outro poço. Estamos chegando já na... encheção de linguiça, né? Estamos chegando já na parte mais punk da coisa. Como vocês se lembram, a gente estava sem luz, sem água e para completar sem gás, né? Só que isso nunca apertou a minha avó. Minha avó era da roça e, tipo, pra ela isso não tinha problema nenhum. Ela colocou a grelha do fogão lá, montou com os tijolinhos um fogãozinho, fazia comidinha na panela de ferro, que eu recomendo muito, faz muito bem, viu? E aí ela lá fazendo comidinha, né? Minha mãe era um caso grave. Ela mal vinha em casa, né? E quando vinha, trazia 2 bolinhos, né? Ela falava assim, ó, pra vocês comer. Quer dizer, o pra vocês comer ficava... Acho que está descendo alguém. Bem, já foi, né?
Aí onde eu parei? Minha avó cozinhando. Né, ali. Minha mãe sempre trazia um bolinho, né? 2 bolinhos de mandioca pra nós. Ainda bem que trazia, né? Pelo menos trazer alguma coisa. Que é dinheiro, mesmo que era bom. Aí uma noite nós estávamos. E assim, minha avó, ela era espírita. E ela esquentou meu banho, tudo. Isso era à tarde. Ela esquentou o meu banho. Peraí. Eita. Voltamos de novo. Ela esquentou o meu banho. E lá de boa, né? Tomei meu banho, tal, tudo. Minha avó virou e falou assim: Fia, eu tô sentindo uma coisa ruim. Vamos trancar a casa. Peguei meu cachorrinho. Coloquei no banheiro. Cachorrinho. E aí a gente trancou as janelas. E assim, era tudo madeira crua, sabe? E era lá fora, aquele chão batido de terra vermelha. E aí ela falou, não, vamos rápido antes que escureça. E aí nós fechamos a casa toda. O que tinha lá fora de comida, que a minha avó deixava no fogãozinho de lenha, né, que ela tinha feito. Ela recolheu tudo, apagou lá o fogo. E aí ela ficou mais tarde, ela acendeu a vela, nós ficamos lá, né, na cozinha. Então assim, a cozinha era bem pequenininha. Tinha assim, a cozinha, aí tinha o banheiro e um quarto grande, né, de alvenaria. E aí a minha avó virou e falou assim, eu estou vendo rostos na vela. Eu não entendia muito bem ainda, né? Eu ainda não tinha despertado, né? E aí a minha avó, estou vendo rostos na vela. E a minha avó entrou em oração. Minha avó começou a orar, né? Pedindo para que aquilo fosse embora, para que aquilo ficasse longe. E de repente começou a baterem na porta. Bater. E assim, bater com uma força incrível. A gente via a porta fazendo assim. E aí da porta começaram a bater nas janelas. Poderia ser alguém maldoso? Poderia, claro que poderia. E a minha avó em oração, minha avó pedindo para aquilo ir embora, para que aquilo não ficasse lá. Você chega a arrepiar, meu Deus do céu. E aí eu do lado da minha avó, e a minha avó falava assim, não sai daqui, vamos ficar perto, porque eu não quero que nada aconteça com você. E ela falando, eu estou vendo muitos rostos, e ela orando, e aquilo batendo, e assim, por incrível que pareça, aquilo começou a bater na porta, quando, assim, aí começou a casa inteira, sabe, a tremer. Assim, aquilo batendo na porta, aí tava batendo nas janelas, e aquilo como se tivesse um monte de espíritos batendo, ou um monte de gente batendo nas janelas, porque tinha janelas lá no fundo, a porta e as janelas da cozinha. E aquela bateção nas paredes, nas portas, e aquele desespero, e minha avó orando. De repente, foi cessando. E aí parou assim, de supetão parou. Ficou
com aquele silêncio. A gente talvez para escutar assim, tipo, grilo, tudo. O que a gente não estava escutando do ambiente, que era uma coisa normal, nós voltamos a escutar assim, tipo, aquele silêncio e só os grilos assim, os barulhos da noite. E aí minha avó falou assim, isso foi um aviso. Eu não saberia, não sei o que era o aviso, né? Fiquei sabendo depois. Mas isso é para um outro vídeo. E aí minha mãe chegou. Minha mãe namorava um moço que era era motorista, né? De ônibus, e ele entrava assim. Como o terreno era grande, ele entrava com ônibus, né? Lá pra deixar minha mãe. E aí ela abriu a porta, assim, estava eu e minha avó, assim, né? As duas agarradas. E ela virou e falou assim, Fia, aconteceu toda a história que eu contei pra vocês. Minha mãe virou e falou assim, mas não tem marca no chão. E assim, poderia ter marcas de pés, alguma coisa, não tinha marca nenhuma no chão. O moço, ele deu a volta na casa inteirinha, né, olhando tanto no chão quanto nas paredes para ver se tinha alguma coisa. Não tinha absolutamente nada. Nada. É uma coisa assim inexplicável, né? Porque não tinha marcas no chão, não tinha marcas na parede. E no dia seguinte a gente viu que tinha uma marca na porta. Não sei o que era. Era só uma marca bem funda na porta. E minha avó falou assim, não vem notícia boa. Não vai vir notícia boa. A gente já pode esperar que não vai vir notícia boa. Como eu disse, isso é para um outro vídeo. Eu vou terminar a minha sopinha. Se você quiser, você se inscreva no canal para ouvir novas histórias ou novas coisas que eu vou passar por aqui, né? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Feliz Dia das Mães para todas as mães, para todas as vós, para todas as tias e para todas essas mulheres lindas e para os homens também, que tem muito homem aí que é pai, né? Que aguenta a barra também. Então, um beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa se não tiver necessidade, usem máscaras se forem sair, usem álcool. E um beijinho e até o próximo vídeo. Vou deixar um e-mail para vocês caso queiram deixar a sua história para que eu possa contar. Beijocas!